A Bíblia, a palavra de Deus, na mão de muitas pessoas pode ser uma bênção, mas na mão de outras pode até te condenar à morte, dependendo da interpretação e das heresias. Então te convido a assistir um vídeo que vai abrir teu entendimento para a palavra de Deus. Muitas interpretações errôneas e a palavra de Deus, a Bíblia, vai responder todas elas. Fique até o final, se você gosta da palavra de Deus. E atenção você que quer ganhar uma renda extra trabalhando de casa, basta apenas ter um celular e acesso à internet. A minha amiga Ludmila tem um recadinho especial para você. É um trabalho sério e honesto. Fala com a galera interessante, Ludmila. Então, Biraci, olha só, eu fiz mais de 19 mil reais em apenas 2 meses. E eu quero falar com você que é inscrito no canal Interessante. Imagina você fazendo mais de 19 mil reais trabalhando da sua casa, sendo seu próprio chefe, tudo que você precisa do seu celular conectado à internet. Vou te mostrar que isso é possível. Então, se faz sentido pra você, clica agora no link da descrição ou no comentário fixado para te direcionar pro WhatsApp. E lá eu vou te mostrar o caminho de como que você faz pra começar. Te espero lá! Estão todos preparados? Bem-vindos, galera interessante, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Bora para mais um contagiante vídeo aqui no teu canal preferido, o canal Interessante. Hoje falando da palavra de Deus, vamos mostrar aqui pessoas que interpretam de um jeito diferente, né? Vamos dizer assim, que se torna até heresias. Como eu sempre falo, não estamos falando do caráter da pessoa nem da índole, estamos falando da palavra de Deus, das interpretações, certo? Quando a gente fala heresia, não está xingando a pessoa, está dizendo que ela falou uma coisa que aqui não existe. Heresia é isso, é você acrescentar alguma coisa aqui do seu entendimento, coisa que a palavra não falou. Então o primeiro que a gente vai mostrar aqui é um debate que está havendo e falando sobre o ladrão da cruz. Vamos ver. Aonde que Deus insufflou? Jesus está no inferno? Jesus está no céu. Não, mas ele disse para o homem que estava ao lado dele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que dia foi isso que Jesus falou para ele? Qual foi o dia? Ah, então significava naquele dia. Não, se ele disse hoje tu estarás comigo, qual foi o dia? Que hoje, qual foi o dia que Jesus morreu? No dia que ele estava na cruz. Não, sim, qual foi o dia? O dia se segunda, terça ou quarta. Qual foi o dia? No dia que ele estava na cruz. Não, o dia da semana, qual foi o dia? Não foi sexta-feira que ele morreu? Sim. Ele não disse pra... o dia da crucificação. Pois é, Jesus morreu sexta-feira. Então aquele dia, sexta-feira, ele estará com Jesus lá no paraíso, não estaria? Sim. Não foi essa a promessa? Sim. Que dia Jesus ressuscitou? No terceiro dia. Domingo. Qual foi a primeira pessoa que olhou Jesus? Maria Madalena. Foi o que ele disse para ela. Pensei que o senhor ia dizer que era o ladrão da cruz. Não, quase morri. O que foi que Jesus disse para ela? Não me detenhas porque eu ainda não fui ao Pai. A doutrina da imortalidade da alma é para fazer de Deus mentiroso. Para quem Jesus mentiu? Para o ladrão sexta-feira, que ele estaria no paraíso na sexta-feira, ou para Maria Madalena, que disse para ela lá, domingo, não me detenhas porque eu ainda não subi ao Pai. Eu não sei se deu para vocês entenderem. É o seguinte, eles estão falando aí sobre Jesus Cristo quando estava crucificado. Tinha 2 ladrões, um à direita e uma à esquerda. Da esquerda disse: se tu és o filho de Deus, desce daí e tira nós também. O ladrão da direita disse: cala tua boca, nós estamos aqui porque nós roubamos, matamos, esse homem não fez nada. Aí disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus Cristo viu o arrependimento daquele homem, viu que ele reconheceu que ele era o filho de Deus e disse o seguinte: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se Jesus Cristo foi ao paraíso com esse ladrão, aí tem a parte de Maria Madalena. Vamos ler a parte de Maria Madalena. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Para Maria Madalena ele disse que não voltou ao Pai, mas para o ladrão ele disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí eles ficam doidos da cabeça sem saber o que é isso. Na verdade, meus amados, o paraíso não é onde o Pai mora. O paraíso é uma coisa, aonde está o trono de Deus é outra, totalmente diferente. E existe o paraíso, existe o inferno.
Paraíso, onde estão os bons, inferno, onde estão os ruins. Você lembra da parábola de rico e Lázaro? Que o rico foi para o céu, né? Foi para o céu aqui, e o pobre Lázaro foi para o paraíso. Então, meus amados, Jesus Cristo levou o ladrão lá, no paraíso, não foi aonde o Pai, ele não tinha subido ao Pai. Quando ele ressuscitou, ele apareceu para Maria Madalena e disse, né? Olha, eu ainda não subi meu Pai. Ele não tinha subido ao trono, à sua glória, ele ainda estava aqui, porque ele sabia que os discípulos não iam acreditar. Então ele apareceu para os discípulos, aí Tomé não acreditou, ele apareceu para Tomé, ele apareceu para os discípulos lá de Emaús, né, na viagem, ele apareceu para os dois, apareceu para muita gente, até o dia em que os seus discípulos viram ele sendo levado ao céu onde o Pai está. O paraíso é uma coisa, onde o Pai mora é outra, totalmente diferente. Esta é a interpretação que o Senhor Deus me deu, acredite se quiser, é a minha interpretação, tá certo? Agora vamos ver esse outro aqui, que diz o seguinte, né? Quem mentiu? Jesus Cristo ou Paulo? Vamos ver. Perguntar não ofende. No sermão profético de Jesus, que é o último, em Mateus 24 e paralelos, Jesus fala assim: e se alguém lhes disser, o Cristo está aqui ou acolá, não acrediteis. Olha, o Cristo está no deserto, não vão atrás, não acredita. Basicamente o que Jesus está falando é, se alguém disser que me viu no deserto em algum lugar, não acredite, eu não vou aparecer para ninguém. Quando eu voltar, todo mundo vai me ver ao mesmo tempo, vai ser como um relâmpago que se mostra do Oriente ao Ocidente. Então ele claramente diz, não acrediteis, eu não vou aparecer individualmente para ninguém. Mas depois chega Paulo, no deserto, próximo de Damasco, que é o deserto da Judéia, ele diz que Jesus apareceu para ele. Pergunta, quem mentiu nessa história? Foi Jesus quando disse para não acreditar? Ou foi Paulo que mentiu dizendo que viu Jesus? Porque as duas histórias são conflitantes. Quem mentiu nessa história? É cada pergunta, né, que quando a pessoa não tem entendimento da palavra de Deus, isso aqui dá choque na mão de muita gente. Aí ele diz o seguinte, né, que Jesus Cristo disse, ele profetizou, olha, vai vir muitos falsos cristos, mas se alguém disser, está ali e aqui, não acrediteis. Vamos ler o texto. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou ali, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu já estou predizendo a vocês. Portanto, se disseram, eis que ele está no deserto, não acreditem. O próprio Jesus Cristo disse que ele não ia aparecer aqui nem acolá. Quando ele viesse, ele vinha de uma vez, todo olho verá. Vamos ler esse texto também. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. O entendimento dele é o seguinte: Jesus Cristo disse que quando ele aparecesse, todo olho veria. Só que Paulo disse que Jesus Cristo apareceu para ele no deserto. O próprio Jesus Cristo disse, ó, se alguém disser que ele está no deserto, não acrediteis. Jesus Cristo, meu Deus, é triste, né? Mas é assim mesmo. Como eu falei, Jesus Cristo ainda não tinha subido ao Pai. Ainda não tinha subido ao Pai. Então ele apareceu para várias pessoas. Então ele apareceu até para Paulo. Para mostrar para Paulo que Paulo estava errado e estava perseguindo a igreja. E Paulo foi um atalaia. Agora, quando Jesus Cristo está profetizando que viriam falsos cristos, está falando do futuro, e que quando ele fosse aparecer, todo olho verá, aí é quando ele vier lá de cima, na segunda vida do Filho, para o seu tribunal. Aí é outra coisa. Jesus Cristo apareceu para os seus discípulos, apareceu para lá em Emaús, para Maria Madalena, para a mãe dele, para todo mundo ali, antes dele subir ao Pai. E apareceu para Paulo também. Não é tão fácil. Mas só que eles criam, o inimigo coloca na mente das pessoas esse tipo de perguntas, de questionamento para muita gente. A Bíblia está se contradizendo. Aí acaba se perdendo. Então tem que ter muito cuidado. Esse outro faz um negócio mais forte ainda. Veja. Responda a essa crente e sem manobras. O cristianismo prega que aquele que crer e for batizado em Jesus, será salvo. Então deixa eu te perguntar, cristão. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés,
todos estes personagens do Antigo Testamento, eles creram em Jesus e foram batizados para ser salvo para um paraíso cristão? Me responda essa crente. E aí, como que fica esses personagens anterior ao cristianismo, a tal salvação do cristianismo? Responda essa crente. E sem manobras. Responda essa crente que tu disse que é crente, sem manobras. Ô Santo Deus de misericórdia. Cada uma, né? Mas é uma pergunta aí que muita gente tem. Uma vez um irmão mandou uma mensagem para mim perguntando isso. Tem muita gente que não sabe. Irmãos, Abraão creu e a fé dele foi imputada como justiça. Abraão foi salvo por quê? Porque se batizou? Pela fé. Pela fé. Noé pela fé. Enoque pela fé. Como é que eles podem se batizar se Jesus Cristo não tinha colocado essa lei? Né? Antes de ter uma lei, tem que ter outra atrás. Por isso que diz Novo Testamento, Velho Testamento. Quando Jesus Cristo institui o Novo Testamento, aí sim, o Velho já deixa de estar valendo, né? Aquelas leis. Começa a valer a lei nova. Então, o pessoal do Velho Testamento, uns pela fé. Pela fé, porque creram em Deus. Deus falou e eles creram. Abraão podia me dizer, é mentira tua, eu não vou te seguir. Não, mas ele creu. Creu em tudo que Deus falou. Até o filho dele que Deus pediu, ele ofereceu em holocausto. Fé. Depois disso teve Moisés, aí veio as leis. Aí o povo era salvo se obedecesse todas as leis. Todas as leis. Depois dessas leis veio quem? Cristo. Aí já está valendo o batismo. No Velho Testamento, no lugar do batismo, era a circuncisão. No 8º dia que a criança nascesse, fazia um corte no prepúcio da criança. E aí pronto. Ele era como se tivesse feito um pacto com Deus. Era um judeu. Depois disso, veio Jesus Cristo. Aí sim. Aí vem uma pessoa e... crente. Fica todo... Calma, tem calma. Acho que deu para você entender. O Velho Testamento. Foi por isso Abraão foi para o inferno, Moisés foi para o inferno, porque não foi batizado. Oh, meu Deus do céu, né? Só vale o batismo depois que Cristo disse: ide, né? Ide, pregai a todo mundo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Né? Jesus Cristo deu essa ordem. Antes disso, até seus discípulos já estavam batizando, porque Jesus Cristo já estava ensinando como era para fazer. O próprio João Batista foi o primeiro a batizar. E Jesus Cristo foi lá para ser batizado. Ele não tinha pecado nenhum, não precisava ser batizado. Quando João Batista disse: eu careço ser batizado por ti, ele disse: não, vamos cumprir, vamos dar o exemplo. O próprio Jesus Cristo deu o exemplo. E daí veio e começou. Tá bom? Agora veio esse outro. A pergunta já é mais difícil um pouco, mas ela responde. Se você tiver entendimento aberto, você vai entender. É um pouco mais complicado, mas entenda. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Vamos ver a pergunta. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. É o que está em Hebreus 9, 27 no Novo Testamento. Mas se você for lá no Velho Testamento, você tem Elias ressuscitando o filho da viúva de Sarepta. Você tem Eliseu ressuscitando o filho da Sunamita. Você tem também os ossos de Eliseu ressuscitando um cara que é jogado nos ossos do cara quando ele está ali no tubo. Esses daí morreram 2 vezes. Mas não era ordenado morrer uma vez só? Mas não, para aí. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro. Quando ele morreu, vários santos ressuscitaram e entraram na cidade. Ué, eu sei, é tudo mitologia. E Pedro ressuscitou Tabita e o Eutico foi ressuscitado por Paulo depois que ele caiu da janela, que não estava aguentando de sono com a pregação de Paulo. E aí? Não está ordenado morrer uma só vez? Esses morreram 2. Já pensou se eles estavam ali já sendo condenados, sofrendo no inferno? Aí voltou. De Bíblia é uma comédia. Primeiro vamos ler o texto de Hebreus para a gente entender. Vamos ler. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez só e depois disto enfrentar o juízo. Em outras traduções diz o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma vez só, depois disso segue-se o juízo.
Ora, se está ordenado morrer uma vez só, como é que Lázaro morreu 2 vezes? E outros que ressuscitaram morreu 2 vezes? Não é uma pergunta assim, até dá um nó na cabeça, se a pessoa tiver outro entendimento. Vamos pelo princípio de que Deus é soberano, né? Que mostra que Ele é soberano e Ele faz o que Ele quiser. Essas pessoas que morreram, o espírito não subiu ao paraíso ou ao céu, não subiu, ficaram em um plano, como se estivessem dormindo. Mas por que, irmão Jorge Ubiraci? É por causa dos milagres. Jesus Cristo diz o seguinte: é necessário que tenha milagre, porque se não tiver milagre, esse povo não vai acreditar. Vamos ler a parte de Lázaro, Jesus Cristo dizendo que ele estava apenas dormindo. Vamos ler. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que Lázaro estava apenas dormindo. Porque o espírito ainda não tinha subido ao paraíso. Jesus Cristo disse: Lázaro dorme. Mas de tantos os discípulos perguntaram: mas está dormindo? Se está dormindo, deixa ele lá dormir. E aí foi obrigado Jesus Cristo: Lázaro está morto, para poder eles acreditar. A filha do príncipe da sinagoga. O que foi que Jesus Cristo disse dela? Vamos ler? Jesus disse: saiam, a menina não está morta, mas apenas dorme. E todos começaram a rir dele. Meus amados, Jesus Cristo disse: a menina está dormindo, ela não está morta não. Mas para o povo, que ela não tinha batimento, não tinha mais nada, nem respirava, ela estava morta. Mas o espírito não tinha subido. Por isso que ele foi lá, ressuscitou para milagres. Lembra que perguntaram lá do cego: Senhor, quem pecou? Foi o pai ou foi ele para estar cego? Ele disse: nenhum dos dois, nem ele nem os pais, mas para que nele fosse manifestado o poder de Deus. Aí ele foi lá e curou. Aquele cego, para você ver como é que as coisas de Deus, aquele cego nasceu, estava ali naquele momento cego, para quando Jesus passasse, curasse ele, para o povo ver o poder de Deus. Não é uma maravilha? Não é uma maravilha? Está no mesmo localzinho lá que Deus sabia que Jesus Cristo ia passar, para curar ele, para o povo acreditar. É desse jeito. Só que pessoas ficam doidas, ficam loucas quando lê isso aqui. É como eu digo, isso aqui dá choque na mão de muita gente. Ui. É, porque não tem entendimento da palavra. Então, não acredita em tudo que se diz. Até em mim. Vá lá e pesquise para ver se eu estou certo ou se eu estou errado. E veja se a palavra de Deus está falando do jeito que eu estou dizendo ou não. Tá bom? Tem gente que lê isso aqui de um jeito que fala até heresias tremendas, heresia assim que eu acho que até o diabo fica arrepiado de ouvir. Como essa do pastor Paulo Roberto, que diz que Jesus Cristo desceu ao inferno e lá no inferno deu dons. Acho que deu dons para os demônios. Vamos ouvir ele falando, vamos. Jesus desceu no inferno e deu dom aos homens. Você sabe o que é descer no inferno? O diabo perguntar assim para Jesus: o que o senhor veio fazer no inferno? Eu vim aqui dar dom para quem eu quiser, eu dou dom até no inferno. Tá vendo aí como é que é o negócio? Vamos ler o texto que ele está falando. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Subindo ao alto, o inferno é lá no alto. Aí está falando que Jesus Cristo subiu ao alto, né? E deu dons aos homens, aos demônios, lá no inferno. Não é cada um. Esse Paulo Roberto, esse pastor aí, foi aquele que disse que o Espírito Santo batizou as galinhas em língua e o galo é que estava traduzindo. Depois eu mostro de novo, mas vamos ver isso aí, porque isso é muito engraçado. Mas é uma heresia terrível. E tem gente que acredita, meus irmãos. Tem. Olha o que foi que ele falou do profeta Isaías. Diz que o profeta Isaías era um doido. É para uma pessoa dessa tem coragem, né, de falar de um profeta daquele do Senhor. Dizer que o profeta era um doido. É que ele não tem medo da mão de Deus. Vamos ver. A Bíblia diz que Deus pega um doido da cabeça chamado Isaías e diz: vai lá e profetiza para o rei, diga que ele vai morrer. E profetizar que os outros vão morrer é tão bom, é mais fácil do que orar por doente. Isaías saiu correndo e foi lá no rei e já chegou da porta do palácio gritando: eita, Deus vai te matar, vai morrer. Só que quando Isaías saiu e foi embora do palácio, está lá no pátio da guarda, o rei Marquinho botou a cara na parede e diz: Deus, esse cara é doido.
vindo de longe aqui para dizer que o senhor vai matar, não aceito não. Eu não estou dizendo que é o diabo que usa ele, eu não estou dizendo que eu não acredito nele, eu não estou tocando no ministério dele, mas ele é doido, ele veio aqui dizer que eu vou morrer. Tanta pregação bonita para esse cara fazer, ele sai lá do Cafundó do Cocorobó e vem aqui no meu palácio dizer que eu vou morrer. Não aceito. Botou a cara na parede e começou a chorar. E Deus não aguenta lágrimas. Lá no pátio da guarda, Deus aparece para Isaías e diz: Isaías, volta lá e desprega tudo que tu pregou. Marquinhos do céu, eu preferia nunca mais ir nos Estados Unidos do que voltar aqui para desfalar alguma coisa que eu falei. Eu prefiro morrer antes da hora. Gente, a pior humilhação para uma pessoa de caráter, principalmente nós homens que temos o caráter másculo, é desfazer o que nós fizemos, é desfalar o que nós falamos, é destratar o que nós tratamos. E especialmente quando envolve o reino espiritual, Isaías volta lá no rei e diz: rei, eu tenho nome, sou renomado, sou importante, sou usado por Deus, mas eu vim aqui dizer que você não vai morrer mais. O rei trancou a porta, engoliu a chave e diz: você não sai daqui, nem vive nem morto. Você vem aqui e fala que eu vou morrer, eu fiquei quieto. Agora vem dizer que não, que aquela pregação não vai acontecer mais, eu fiquei quieto. Só que agora eu quero um sinal de Deus. Aí todo pregador de milagre é doido. Isaías diz: bom, está me provocando? Pois então, recebe. Santo Deus de misericórdia, a gente ouve cada coisa, né? Mas é melhor ouvir isso do que ser surdo. Vamos ler o texto. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto a teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei a teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Veja como é as coisas. O texto diz uma coisa e o pastor diz outra totalmente diferente. Ezequias estava com uma doença terminal, vamos dizer um câncer, né? Um câncer de morte. Aí Deus se apieda dele e diz ao profeta Isaías: vai lá e avisa para o rei que ele vai morrer dessa doença. Aí Isaías vai lá. O rei não estava pensando que poderia viver tomando remédio aqui, aquilo, outro. Mas Isaías chega lá e diz: olha, Deus mandou te dizer, ajeita a tua casa. Ajeitar a casa, né? Ajeitar suas mulheres, colocar outro rei de seu lugar, seu filho, e ajeitar tudo na sua casa. Ajeita a tua casa, porque tu não vai ficar vivo dessa doença, tu morrerás. Aí o profeta Isaías já deu o recado, né? Como esses profetas de hoje, que além de profetiza e fica lá e ele saiu. Aí Ezequias foi e chorou muito. Creu na palavra do profeta. Não, esse doido vem aqui. Não. Meu Deus. Aí Ezequias foi e chorou muito. E disse: ó Deus, cumpria os teus mandamentos. Eu fui um rei bom. Eu segui teus ensinamentos tudinho. Tem misericórdia de mim. Aí Deus teve misericórdia dele, da oração dele. Viu como uma oração pode mudar? Uma oração pode, muito dos seus efeitos. Orou, o Senhor se apiedou e disse: Isaías, eu me apiedei dele, a oração dele foi de coração sincera. Vai lá e diz para ele que eu vou acrescentar 15 anos. Se ele não acreditar, diz para ele o seguinte: que eu vou retroceder a sombra do sol. Porque lá o relógio deles era um bichinho que a sombra ia dando as horas. Eu vou retroceder o sol. Aí, meus amados, ele está dizendo aí, foi o rei que pediu o sinal. Não. Ele não pediu sinal nenhum, a palavra dele totalmente diferente. Viu como é que é as coisas? A pessoa dá um jeito de dizer as coisas erradas. Aí Isaías foi lá e disse: ó, o Senhor se apiedou de ti. Aí ele ficou alegre, fez uma festa, porque a oração dele foi recebida. Então, meus amados, cuidado.
Cuidado com muita coisa que ouve por aí. Vê se você procura ler isso aqui e pedir entendimento de Deus que Ele te dá, viu? Não deixa ela dar choque na tua mão, não. Senhor, não quero que ela me dê choque não na minha mão. Eu quero é entender. E o Senhor vai te dar entendimento espiritual com certeza, porque Deus é Deus. E Ele não é Deus de confusão nem de contradições. Esse vídeo vai ficando por aqui. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja, tanto a vocês que sempre assistem aqui o canal, como ajudam também. Tem muita gente que ajuda o canal, seja no Pix, no compartilhamento, ou no like, no comentário. Deixa teu like aí que ajuda ao YouTube mandar para mais pessoas. Se o YouTube não está mandando para ti as notificações, vai lá, se desinscreve, escreve de novo, porque negócio para quem serve a Deus aqui, canal que serve a Deus não é fácil, tá bom? Senhor, continue te guardando, te protegendo de todo o mal, a vocês e a sua família, guardando a tua casa de toda a cilada do diabo. E esse vídeo vai ficando por aqui, tô indo nessa. Valeu! Valeu! Valeu!